respeitados, de certa forma. E aí, gente, vocês assistiram ao filme? Tem alguém aqui que tá aqui que não assistiu ao filme? Ou todos vocês, né, assistiram ao filme? Camila não assistiu? Camila não assistiu ao filme ou quer fazer uma pergunta? Não entendi. Não assisti, Dai. Ah, não assistiu. A Poliana assistiu metade. Mas por que, Poliana? Você não gostou ou não deu tempo? Qual que foi aí a prerrogativa? Não gostou ou não deu tempo? Pode ser sincero, não tem problema. Ah, não deu tempo. Pegou para ver agora, entendi. Bom, então acho que o restante então que tá aqui assistiu ao filme, né? E aí, gostaram, não gostaram? Qual que foi mais ou menos a perspectiva de vocês? O que vocês acharam do filme? Define aí um adjetivo para mim aqui no chat. Qual foi a experiência de vocês? Me causou um estranhamento incrível. Ah, desculpa, Juliana, pode falar. Ah, não, foi sem querer, mas já que abri também, vou falar. Ah, é diferente, né? Do que a gente tá acostumado a ver, porque não é a pessoa de verdade. Então, é esquisito. Esquisito? É, o Lorenzo usou aqui também a palavra esquisito de uma outra forma. Estranhamente incrível, me causou um estranhamento incrível. Gostei bastante, não foi nada do que eu esperava. O que você esperava, Vitória? O que você esperava que ia ser? Eu me lembro de você falando que você assistiu na sala, né? E tinha bastante cena de sexo e tudo mais. E você ficou constrangida. Eu acho que causa um constrangimento gigante, né? Foi 2013, não foi, Célia, a data de lançamento? Eu não me atentei a isso agora, mas acho que foi. Deixa eu ver, lançamento do filme Her. Foi 2014. 2014, aí foi escrito em 2013 e encenado e lançado em 2014. Fui assistir no quarto. Mas por que você. O que você esperava, Vi? Você tem alguma noção do que você esperava? Você consegue traduzir aqui pra gente o que foi essa quebra de expectativa? Achava que era mais recente, Lorenzo? É, tem 10 anos já. 10 anos e é mais atual do que nunca, né? Igual o show de Truman, que é de 98 e é mais atual do que nunca. Tá pensando? Tá. Então vamos lá, né, gente? Eu já mandei para vocês algumas coisas que eu separei, que eu pensei em falar aqui. Não sei se vocês chegaram a abrir lá o documento. Ah, achou que fosse abordar a questão do sexo em si. Certo, é. No começo parece, né, uma coisa mais superficial nesse sentido. Teve muita gente que achou chato. Quem é esse muita gente? Camila, você é de que escola? Deixa eu ver, deixa eu te localizar. Você é de que colégio? Muita gente do colégio que achou chato, que comentou com você? Você é do ESAG. Foi muita gente lá do ESAG que achou chato? Caraca, por essa eu não esperava. Mas você sabe me dizer por que acharam chato? É um filme monótono. Eu acho que talvez isso seja um dos indícios do porquê acharam chato. Ser um filme monótono. Monótono. Achei que fosse focar na questão emocional. Tá. Vamos lá, então. Vocês podem ir falando aí no chat, mas eu vou dar prosseguimento aqui a alguns raciocínios que eu criei, que eu acho que são relevantes para a gente pensar por que o filme ele é interessante, ao mesmo tempo intrigante, né? E necessário. Né? Então, contrapondo aí aos alunos do ESAG que acharam chato. Depois eu vou conversar com vocês na quinta-feira. Mas vamos lá. Eu separei algumas coisas aqui para falar do filme, e eu acho assim, né, que no começo. Ah,
Tá, foi um filme que envolvia um roteiro previsível. Tá, já vamos falar sobre isso. Mas vamos lá. Eu acho que assim, no começo, né, o filme começa. No começo começa, né, retratando uma história que a gente já espera. Isso eu considero previsível mesmo, né? Então, esse envolvimento que é apresentado no começo do filme com a tecnologia, né, logo de cara, eu acho ele um pouco previsível. Eu concordo com você. Mas o sério apontam para uma coisa que é muito interessante, que é pensar que esse filme é do ano de 2013, né? Então, que esse cenário que é apresentado no filme, em 2013, ele era um cenário futurístico, né? Então, ele era um cenário pouco previsível. Tanto é que esse filme ganhou o Oscar em 2013 de melhor roteiro, né? Não sei se vocês foram pesquisar mais curiosidades sobre o filme, mas ele ganhou o Oscar de melhor roteiro, roteiro inovador, certo? Porque em 2013, essa nossa relação com a tecnologia, ela era ainda muito embrionária, né? Ela estava muito no começo. A gente não conseguia perceber a dimensão que a inteligência artificial poderia tomar. Então, ou seja, eu fico imaginando que, pensando nas pessoas que estão assistindo esse filme em 2014, em 2024, né, agora, e vendo que a gente já usa o chat GPT, já usa o Midjourney, já usa vários tipos de inteligência artificial, o Copilot, o Gemini, né, que são recursos aí que estão na palma da nossa mão no dia a dia, parece ser algo assim, mais do mesmo o filme, né? Então aí eu entendo a ideia de previsível. Mas, cara, pensa isso 10 anos atrás, né? Será que a gente imaginava a criação de uma inteligência artificial que pudesse produzir para nós textos em menos de 10 segundos, né? Textos completos, textos com referência? Ou, por exemplo, inteligências artificiais que pudessem dar para nós ou prever para nós um diagnóstico médico, né? Então, pensar que uma inteligência artificial, a partir de comandos básicos, né, de desenhos, de ilustrações, pudesse criar para nós uma história, né, que vários ilustradores demoram meses e até anos para criar, né, personagens, enfim, características de personagens. Então, lá em 2013, a gente não imaginava que uma inteligência artificial pudesse compor tanto a nossa vida cotidiana como a gente vivencia hoje em 2024, né? E eu acho que é aí que está a grande questão que me traz, né, que me faz trazer o filme para o clube do filme, que é, se a gente há 10 anos atrás não tinha essa dimensão, né, do quanto a tecnologia podia avançar tão rapidamente, né, ia chegar nesses patamares que hoje, gente, a gente desconhece, né? Então eu fico pensando assim, cara, o João aqui em casa, ele é muito mais ligado nessas coisas de ferramenta tecnológica do que eu, né? Eu sou muito tapada. Mas assim, eu não me esforço nem um pouco também para aprender, sabe? Eu sou bem, bem tapada. Assim, eu uso o chat GPT de forma bastante rasa, eu diria, sabe? Eu, tipo assim, pergunto coisas para ele que eu nem formulo, coisas muito básicas, assim, né? Eu acho que ele me acha estúpida, inclusive o chat GPT. Mas, por exemplo, o João já usa de uma forma muito mais inteligente e dinamizada. Então, ele usa muito no trabalho dele mesmo, o chat GPT, né? De forma a pensar a inteligência artificial como mais uma ferramenta de trabalho, né? E não como uma forma de, tipo, fazer o trabalho por ele, mas não, como uma ferramenta adicional, sabe? E às vezes ele me fala coisas assim que dá para fazer na inteligência artificial que eu fico simplesmente abismada, que eu desconheço, né? Então, eu fico imaginando isso daqui a 10 anos, dos próximos 10 anos. Em 2034, quanto será que nós teremos avançado nessa tecnologia? E o quanto isso vai passar do limite? Porque eu acho que a reflexão que o filme traz é exatamente a inexistência de um limite entre as relações humanas e a inteligência artificial, sabe? Então, o Theodore, ele compra um sistema operacional, né? Um iOS, e esse sistema operacional, gente, desenvolve subjetividade. Sabe, o quão absurdo é isso? Um sistema operacional
ter respiração ofegante como um ser humano tem, né? Isso, vocês lembram dessa cena do filme? Em que ele questiona por que que a Samantha tá respirando, sendo que ela não precisa de oxigênio? Vocês se lembram disso? Né? Quem não viu o filme não vai se lembrar dessa cena. Mas, cara, vocês conseguem imaginar isso? Tipo, uma inteligência artificial que conversa com você, certo? E não precisa de oxigênio, mas a toda hora parece que ela tá fazendo assim, buscando o oxigênio, simplesmente porque ela aprendeu a decodificar a respiração do ser humano, né? Que insere informações nela e aprendeu a copiar essas informações. Então, hoje, isso não parece um cenário possível, né? Então, você pensar assim, nossa, 2024, o chat GPT vai respirar igual um ser humano para conversar com ele, cara, é o impossível, né? Isso não está acontecendo. Então, para nós, isso é um cenário pouco palpável. Mas daqui 10 anos, esse é um cenário possível. E é aí que eu acho que é a principal discussão do filme, qual que é o limite, né? Dessas coisas se desenvolverem a ponto de desenvolverem habilidades que são integralmente humanas. E as pessoas naturalizarem isso de uma forma bastante absurda e também questionável. Então, quando ele diz assim: olha, eu namoro uma inteligência artificial, né? Eu namoro um sistema operacional, as pessoas falam assim: ah, legal. Sabe, gente, vocês não ficaram um pouco abismados de ver alguém aceitando o fato das pessoas namorar um sistema operacional? Sim ou não? Ou fui só eu que fiquei abismada? Né? De tipo assim, ser uma relação é, é, normal, natural, né? Então, tipo assim, eu namoro um sistema operacional. Isso. E ela ainda dizia assim: olha, eu também achei muito estranho. Tipo, eu já assisti esse filme 3 vezes, tá, gente? Uma sozinha, uma com o João, e é dessa vez que eu tô repassando o filme com vocês. E é isso que me chama atenção. Tipo, até a própria amiga que estava passando por uma situação de vulnerabilidade como ele, quando ele questiona se ele tá no relacionamento, ela pergunta assim: ah, você acha que você tá no relacionamento? Porque se isso está te trazendo alegria, por que não estar? Né? Por que não acreditar que isso é um relacionamento? Então, é exatamente isso. Sabe? Parece que a racionalidade ela perde espaço só para tratar daquilo que é emocional, né? Para tratar daquilo que faz parte da nossa construção enquanto indivíduo de satisfação, entende? Então, quando você me traz assim, é um roteiro previsível, eu acho que ele é previsível até certo ponto hoje, 2024. Mas pensando em 2014, não era previsível, né? E se a gente pensar em 2034, talvez ele passe a ser previsível em outros níveis, né? Em níveis ainda mais absolutos. Então a gente possa viver um cenário muito mais próximo do filme do que a gente já tem experimentado. Porque a gente já experimenta um cenário muito próximo do filme, mas talvez ainda mais próximo, né? Então, sei lá, eu acho que. Não sei se eu acho previsível, não. Sei lá, sabe? Vocês concordam, gente, com essa linha do tempo que eu fiz? Eu fiz pensando em 10 anos. Parece previsível totalmente para vocês? Ou é previsível só porque a gente já chegou nesse cenário? Concorda? É, né? Concordo. Então, eu acho que é isso, Lourenço. Eu acho também assustador. E eu acho que por isso que você se sentiu estranhamente impactado, né? Você, como que você usou aqui? Até esqueci a palavra que você usou. Um estranhamento incrível. Acho que é por isso que você sentiu esse estranhamento incrível, porque a gente pode chegar exatamente nesse cenário que o filme traz, mais perto ainda, né? Mais perto do que a gente já está. Bom, mas vamos lá, né? Deixa eu tentar, então, trazer algumas coisas que eu fui pensando enquanto eu vi o filme, que eu acho que pode dar certo em análises de redação, né? Principalmente pensando em características sociais. Então, a primeira coisa que a gente vê, gente, é a construção do personagem, né, do Theodore, que é uma pessoa com altos e baixos, recém-divorciado, ele é escritor de cartas, ele tem poucos amigos,
a vida dele é bastante tecnológica, né? Então, quando é, como que é o nome do cara que fez o filme? Eu sempre esqueço o nome dele, mas é aquele maluco, o Spike Jonze. Quando o Spike Jonze ele lança, né, o filme, aquela cena que ele tá jogando um joguinho com as mãos, sem o controle, né? Ele se baseia no Kinect. Sabe aquele jogo que a gente dança que faz assim com a mão, né? E aí vai o sensor ali do Kinect vai dançando pra gente. Vocês já viram isso? Ele baseia essa vida tecnológica, né? Mas lá na frente. Então, ou seja, nossa, se o Kinect já é capaz de fazer isso, vamos tentar evoluir um pouco mais. E aí aquela tela, né, em 3D, o jogo, eu também acho uma doideira. Acho bem Black Mirror, né? Mas é bem possível. Então, uma vida extremamente tecnológica. Eu acho que o cenário do filme é bastante futurista nesse sentido, né? A imagem dos prédios sempre muito altos, né? Sempre assim, quase não tem espaço verde. Então, aquela coisa dos cenários mais sombrios, futuristas, né? De que só tem espaço para civilização, uma civilização enrijecida, bastante fria. Então, esses cenários mais distópicos, em que a tecnologia dominou ali os cenários, né, dos grandes patamares. Então, essa vida é bastante tecnológica e me parece que ele é economicamente bem resolvido, né? Então, ou seja, o apartamento que ele vive é gigantesco, o lugar onde ele trabalha é muito bonito, né? Então, uma construção aí de um lifestyle ah, tecnológico. Então, isso, por exemplo, me faz pensar que ele não sofre por questões básicas. Por exemplo, fome, né? Ele não passa fome, ele não passa sede, ele não tem problema com saneamento básico. Então, isso dá tempo para ele desenvolver outros problemas, certo? Eu acho que o Guimarães Rosa faz muito isso nos livros dele, né? Ele associa um sofrimento real, então, do espaço em que a pessoa vive. Então, são personagens mais empobrecidos, né? São personagens que vivem dificuldades financeiras, que vivem desigualdade social, mas que não são desigualdades como do Graciliano, por exemplo, né? Do Vidas Secas. Não é uma desigualdade a ponto de gerar uma desgraça física no indivíduo que não dá tempo dele pensar. Então, acho que o Guimarães Rosa ele consegue trabalhar com o místico das personagens exatamente porque elas não sofrem tanto, né? Uma vez eu estava numa palestra de psicologia em que o psicólogo ele falou assim que depressão era problema da classe média alta, certo? Por que, que era um problema da classe média alta? Porque dava tempo de sofrer por coisas, né, que são psíquicas e emocionais. Porque quem está muito ocupado com problemas como o que vai jantar, o que vai comer, se eu vou perder o emprego, se eu não vou, se vai dar tempo de chegar no trabalho, se meu carro quebrou, se tem questões financeiras, não dá tempo de desenvolver depressão, ou seja, pensar nessas questões psíquicas. Eu discordo um pouco dele, mas em partes eu concordo. Eu acho que todo mundo consegue desenvolver um nível de depressão mediante o cenário que é apresentado. Mas eu concordo no fato dele dizer assim, que a gente às vezes ter uma vida plena, né? Então, cheia de recursos, cheia de coisas, ainda assim a gente consegue achar espaço para o sofrimento. E por quê que a gente acha espaço para o sofrimento? Porque dá tempo de pensar em outras coisas. Então, aparentemente, o Theodor tem uma vida bem resolvida, né? Mas ele se sente frustrado com aquilo que ele é, né? Com aquilo que ele entende dele mesmo. E eu acho que isso é uma questão contemporânea, né? Então, hoje a gente tem acesso a muito mais coisas, a gente tem acesso a uma vida muito mais fácil no que tange a recursos. Então, a gente consegue ter as coisas com muito mais facilidade, né? A gente consegue aí ter acesso a coisas que antes eram impossíveis ou muito dificultosas. Então, quem morava no campo não tinha acesso, por exemplo, a algum tipo de tecnologia, algum tipo de recurso diferente. E hoje a maioria de nós, aí através do celular, né, através dessa tecnologia, temos acesso a uma série de coisas, a uma série de informações que parecem aí nos desenvolver, nos colocar à frente. Mas ainda assim, mesmo tendo acesso a um monte de coisa, nós somos indivíduos extremamente frustrados, né? A gente fica a todo momento tentando buscar um sentido para as coisas,
E eu acho que a existência de muitas coisas faz com que a gente perca o sentido nelas. Então, aquela coisa do multifoco, né? Então, hoje, por exemplo, as redes sociais, tecnologia, faz com que a gente fique hiperfocado em diversas coisas, e esse hiperfoco gera a falta de sentido, porque gera a falta de envolvimento. Né? Então, tem que dar conta disso, tem que dar conta disso, tem que dar conta daquilo, multitarefas, e aí eu não consigo me conectar com nada. Né? Nada parece ser real a ponto de me fazer sentir alguma coisa, ou pensar alguma coisa, ou refletir sobre alguma coisa. Então, o Theodor me parece encaixar muito nessa solidão contemporânea que a gente vive e que a tecnologia tem ajudado a criar. Porque ao passo que ela nos conecta com pessoas que estão distantes de nós, a tecnologia nos desconecta de nós mesmos e de pessoas que estão perto de nós. Então, por exemplo, né, na semana passada, o João tinha quebrado a tela do celular dele. E aí, até consertar a tela, né, ele ficou sem celular. E a gente foi num churrasco de família, assim, né? E aí, a hora que a gente voltou, ele falou assim: Nossa, acho que pela primeira vez eu brinquei assim mais com as meninas, né? Dei mais atenção para as sobrinhas dele, para minha família ali, não sei o quê. Talvez porque eu não ficasse tão preso ao celular, já que meu celular estava quebrado, né? Ele durava 10 segundos ligado e desligava. E aí é interessante pensar nisso, porque, cara, às vezes tá eu e ele aqui sentado, né? E eu tô me conectando com vocês, com os alunos que estão distantes de mim, e não tô me conectando com ele, certo? Então, essa solidão contemporânea, ela me parece ser um problema muito real para nós. E eu acho que é isso que o Theodor vive, né? Quando ele se conecta aí com a tecnologia, ele se distancia daqueles que são mais próximos dele. Então ele não consegue, por exemplo, criar uma interação com o cara do trabalho dele, que toda vez elogia as cartas. Ele não consegue criar uma interação direta com os amigos lá, né? Que antes eram casados, depois se separam. Então, nas cenas, ele está sempre sozinho. Né? Então, quando foca o Theodor, ele está sempre desconectado de tudo, apesar de estar sempre conectado à inteligência artificial, né? Ao sistema operacional, com aquele fonezinho no ouvido. Nossa, e isso, gente, é uma coisa que eu pessoalmente me irrita, né? Toda vez que eu via ele e as pessoas com o fone, eu ficava pensando em vocês, né? Que vocês andam pela escola de fone, que vocês assistem aula, não todos vocês, tá? Mas que assistem aula de fone, e vocês ficam pensando assim, gente, onde está a atenção dessa pessoa, né? Porque se ela tá com o fone e o outro ouvido ela tá me ouvindo, onde que está a atenção dela? Percebe que a atenção não está em nada? Não está em nenhum dos dois lugares? Porque você está dividindo a atenção. Então você não está nem aproveitando uma coisa nem outra, sabe? Seria muito mais fácil se você tivesse 100% ligado ou uma coisa ou em outra, porque aí de fato você estaria desfrutando. Então eu penso que o Theodor, ele é isso, né? Ele é frustrado porque ele não consegue se conectar às coisas que para ele fazem sentido, porque ele está sempre conectado a outras coisas, né? Ou a muitas coisas ao mesmo tempo, certo? E não sei, vocês concordam com isso? O que vocês acham? Eu tô fazendo uma análise minha, tá, gente, aqui, e fazendo talvez vocês pensarem. Vocês podem concordar, podem discordar, é total livre, porque isso aqui é muito. E se vocês discordarem, não precisa argumentar sobre se não quiser, tá? Assim, só dá, discordo, porque aí eu posso pensar também outras coisas, né? Mas eu acho que isso é mais presente hoje, em 2024, do que era em 2013. Tipo, eu entrei na faculdade em 2013, sabe? E para mim, para mim, ter WhatsApp, né? Era o Facebook na época. Ter essa troca de mensagens constante não era uma realidade. Então, na minha faculdade, ou a gente interagia por nós mesmos, né? Ali, criava vínculos, ou não haveria. Eu me lembro que, assim, nas repúblicas, tinha o telefone das reps. Então, você tinha que ligar na rep para convidar outra pessoa, entendeu? Hoje, numa mensagem do WhatsApp super impessoal, você resolve isso. Então, eu acredito que esse distanciamento ele tenha gerado exatamente isso que a Vitória está trazendo, né? Um desconforto, por exemplo, em falar de sentimentos, em se expressar, em sentir as coisas.
E aí me vem o item 2 que eu coloquei lá na folhinha de vocês, que é pensar nessa nesse desencontro, por exemplo, que esse cenário futurista tem com as roupas dele. Vocês perceberam que é uma roupa mais voltada a padrões antigos do que futuristas? Não parece aquelas calças de vô? As calças que ele usa? Ai, eu fiquei pensando no meu avô, ele usava muito essas calças que ele tá usando no filme, sabe? Então, tipo assim, o próprio personagem não condiz com aquele ambiente, né? O ambiente está sendo criado. Cara, ele tá tão desconectado que ele não condiz, ele não combina, né? E chama atenção. Concordo com você, Célio. O próprio diretor do filme pensou exatamente nas cores da roupa do Theodore para trazer essa proximidade entre o telespectador e ele. Então você vai perceber que ele sempre usa cores de tons quentes, vermelho, amarelo, laranja, né? Que é exatamente essa. São cores agradáveis, né? Então você se sente ali envolvido, passionalmente envolvido, só que as cores não condizem com aquilo que ele representa, isso, com aquilo que ele sente. Por mim, ele ficaria só cinza também, né? Exatamente, mais apagado, porque é essa tristeza que ele representa. Então, ah, e a própria profissão dele, gente, escrever cartas. Tipo, ele sabe falar do sentimento de pessoas que ele nem conhece, mas não sabe expressar os próprios sentimentos dele, né? Então, cara, eu acho fantástica essa contradição que o filme traz. Então, um cenário sendo construído atrás dele, completamente inovador, futurista, e ele em si antiquado a esse cenário, né? Ultrapassado para esse cenário, e, mano, escrevendo carta, né? Essa não, acho que não seja uma profissão que exista, né? Mas vamos pensar daqui 10 anos, num outro futuro, né? Num novo futuro. Ah, talvez essa modernização tecnológica, tipo, hoje o chat GPT, se você colocar algumas características da pessoa, você escreve uma mensagem de aniversário para ela, né? Se você pedir que ele faça um poema atribuindo características da pessoa, ele faz. Ele faz. O João foi aniversário de um amigo dele em março e eles criaram um poema pelo chat GPT, por exemplo, para mandar para o amigo, sabe? E ficou super engraçado, ficou super legal, enfim. Mas quais sentimentos, né, que essa inteligência artificial está colocando ali? Nenhum. Ela está de maneira lógica, pegando informações e organizando. Então, me parece ser uma profissão que no futuro possa existir, porque a gente pode ser que esteja tão já enfadado dessas coisas todas prontas, todas técnicas, que a gente precise em algum momento voltar para o sentimentalismo, né? Voltar para aquilo que é do humano. Eu até coloquei lá no final dos tópicos que isso me faz lembrar do filme, do livro, perdão, Admirável Mundo Novo, né? Do Aldous Huxley, não sei falar. Mas não sei se vocês já leram Admirável Mundo Novo, mas tem exatamente essa contradição, sabe? De ter um mundo, que é o Admirável Mundo Novo, extremamente tecnológico, e que as pessoas são geradas em laboratório, que elas pertencem a categorias específicas, que elas têm pensamentos específicos, que elas são treinadas para pensar de uma única forma, e do outro mundo, um ambiente selvagem, né? Onde as pessoas são excluídas do admirável mundo novo exatamente por terem traços de humanidade, exatamente por sentirem as coisas, exatamente por se envolverem umas com as outras de modo real, de modo em que o sofrimento e a felicidade são compatíveis, porque no admirável mundo novo todo mundo é feliz, o sexo só serve para procriação, então tipo assim o sexo é uma coisa muito banalizada aqui no Her também, né? Não sei se a gente estava falando sobre sexo, né, Vitória? Mas é muito banal. Então, ou seja, são as válvulas de escape. Então ele vê a foto lá da menina grávida, com pose sexy, depois ele entra num chat de conversa em que se fala sobre sexo, depois ele pratica sexo com essa menina, né, com esse chat virtual, e aí depois com a Samantha ele também se envolve de maneira sexual, ou seja, banalizando atos que são naturalmente humanos,
né? Então, teve até uma vez que, na conversa ali com os amigos, ele pergunta se eles fazem sexo, né? Se eles transam, a Samantha e o Theodore. E ele fala que sim, né? Mas, tipo assim, não, né, gente? Tipo, não tá acontecendo sexo. Troca, mútua. Então, banalizando. E isso tem também no Admirável Mundo Novo. Porque sentimentos humanos precisam ser descartados num mundo em que a tecnologia vai ocupando mais espaço. Porque o nosso sentimentalismo, quando a gente pensa numa visão tecnológica, ele atrapalha, ele não ajuda, entende? Porque quanto mais a gente coloca as nossas emoções para pensarem sobre nós, mais a gente demora para decidir as coisas, mais a gente demora para optar por uma coisa ou por outra. Por quê? Porque a gente vai levar em considerações muitas possibilidades. Não só o raciocínio lógico, mas sim aquilo que eu vou sentir, aquilo que eu vou ganhar, aquilo que eu vou perder. Então, o sentimento, numa sociedade cada vez mais tecnológica, acelerada, atrapalha. Ele não ajuda, sacou? Então, a dificuldade do Theodore, para mim, é exatamente essa: lidar com esses sentimentos, lidar com aquilo que é interno. Né? Você percebe que no filme, toda vez que mostra a cena dele no meio da multidão, ele está sempre no sentido oposto da multidão. Ele sempre está vindo aqui e as pessoas estão vindo nesse sentido. Então, ele está sempre no sentido oposto, ele não caminha para o lado que todos caminham. Ele caminha no sentido oposto, talvez por representar uma confusão mental, né? Ou talvez por representar essa desconexão da pessoa que é um romântico à moda antiga, né? Que tem sentimentos, mas não sabe falar dos sentimentos só se for para outra pessoa, por outra pessoa e não por ele mesmo. E aí entra a Samantha. Eu concordo com você, Lorenzo. A Samantha, ela não apresenta problema nenhum. Ela nunca tá de mau humor, ela nunca tem conflitos internos, muito pelo contrário, né? Ela tá sempre ali disposta a fazer o melhor pro Theodore. E aí, gente, ele vai entrar num conforto cognitivo, né? Então, quando ele compra o sistema operacional, no começo, não sei se vocês se lembram, mas antes ele programar o sistema operacional, é uma voz masculina que entra e faz algumas perguntas para ele. Vocês lembram disso? E aí, uma das perguntas que faz é como que é o relacionamento com a mãe. Vocês lembram disso? Como que é o relacionamento com a sua mãe? Né? E aí ele começa a dizer assim: olha, parece que toda vez que eu falo alguma coisa para minha mãe é sempre sobre ela. E aí, o sistema operacional, tá bom, já entendi. Tipo, não precisa desenvolver porque eu não sou seu terapeuta, certo? E aí, cara, me parece que a Samantha faz exatamente o oposto do que a mãe faz. Então, quando ele conta alguma coisa para a mãe dele e a mãe dele volta aquilo sobre ela tá minimizando ele na relação. A Samantha nunca minimiza ele. Nunca. A Samantha, tipo assim, eleva ele ao máximo. Então ele se sente extremamente amado, querido, desejado. Por quê? Porque ele está sendo colocado num patamar que ele queria estar para a mãe dele. Entende? Cara, é muito louco pensar isso, porque a gente faz isso nas relações humanas. Entende? A gente quer ser colocado como um troféu, entende? Como um bibelôzinho que precisa ser cuidado, que precisa ser olhado, que precisa ser notado. Eu acho que é na nossa sociedade do espetáculo, isso cada vez mais. Então, eu preciso ser reconhecido pelo esforço que eu faço, por tudo que eu tô fazendo, por ser uma pessoa ótima. E, cara, às vezes não. Às vezes, tipo assim, mano, só segue sua vida, vai fazer o que você tem que fazer, sabe? E aí, é isso que eu acho que é Catherine. Eu vou chamar ela de Catarina, tá? Vou traduzir para o português aqui que eu gosto mais. A Catarina não devolve isso para ele. Muito pelo contrário. A Catarina faz ele pensar sobre as atitudes dele. E não colocar ele num troféu impecável que nunca erra. Pelo contrário. Entende? A Catarina gera um desconforto cognitivo nele, faz ele pensar, faz ele questionar, mas ele não quer questionar os próprios padrões de comportamento. Ele não quer questionar as próprias crenças que ele tem sobre ele mesmo. Entende? Ele quer acreditar naquela história que ele conta para ele. A própria Samantha usa essa frase. Ela fala assim, ó, acreditamos na história que contamos a nós mesmos.
né? E eu fiz aqui o intertexto com o Show de Truman, que lá no Show de Truman ele fala assim, ó, acreditamos na realidade que nos é apresentada. Então, ou seja, a Samantha apresenta uma realidade para ele de conforto cognitivo total, em que ele não precisa pensar sobre os erros que ele comete, sobre as frustrações que ele tem. Não, porque ela está sempre aí, né? Como o Lourenço colocou, disposta a entreter, disposta a divertir, disposta a alienar. Gente, é isso que as redes sociais fazem conosco, né? Elas não fazem a gente pensar. Até porque os algoritmos, eles vão filtrando cada vez mais para a gente só encontrar coisas que são compatíveis com o nosso gosto. Então, quando o Theodore configura o iOS lá, ele coloca informações dele e a Samantha vai captando constantemente informações dele. Ela lê os e-mails, ela entra em contato com as fotos, entra em contato com os papéis do divórcio, com os vídeos que estão na nuvem. Então, ou seja, ela sabe quem é ele. E ela vai se operacionalizando para ficar cada vez mais próxima dele. Cara, eu chego a pensar que ele só se relaciona tão bem com a Samantha porque a Samantha é ele na versão feminina. O que vocês acham disso? Eu vejo assim, né? E, tipo, eu adoraria me relacionar comigo mesma, porque eu me conheço, eu sei quais são meus traumas, eu sei quais são minhas dores, e aí, se eu nunca entrar em contato com isso, tá ótimo, né? Então, tipo assim, eu nunca vou sofrer. Então, se eu me relacionasse com uma versão de mim mesma, porra, que ótimo seria, porque nunca ia ter conflito, né? Mas não é isso a verdade, não é assim que funciona na vida real, né? É... Por exemplo, eu acho eu e o João muito parecidos, né? A gente é muito compatível em várias coisas, mas tem coisas que a gente não é. E que a gente precisa conversar, a gente precisa sentar, a gente precisa pensar, tipo, vai fazer assim, ou vai fazer do meu jeito ou vai fazer do seu? Vamos chegar no meio termo? Não vamos? O que que... Entende? Então, por mais que haja compatibilidade, ninguém é igual a ninguém. Mas a Samantha é... Mano, ela respira igual ele. Ela se adapta ao ponto de respirar. Ela fala assim: ó, eu acho que eu peguei isso de você, de respirar do mesmo jeito. Isso é um conforto cognitivo, gente, que chega a ser um nível máximo. Né? O conforto cognitivo, não sei se vocês lembram da aula dessa semana, da semana passada, foi que eu usei o conforto cognitivo do Daniel Kahneman. Que os indivíduos, vocês lembram desse repertório que eu passei em aula? Os indivíduos têm a tendência em ignorar fatos, dados, informações que causam algum tipo de confusão mental, que causam algum tipo de desconforto, né? Ou seja, se faz o cérebro pensar um pouquinho mais, eu ignoro, que é a alienação lá do filme Não Olhe para Cima, né? O Daniel Kahneman, eu cheguei a falar isso na aula, ele é um psicólogo, tá? Ele escreveu um livro que está super em alta agora, que chama Rápido e Devagar. Eu até coloquei um trecho do livro lá para vocês na folhinha que eu mandei. Por quê? Porque ele vai dividir as nossas atividades mentais em dois circuitos, né? Um circuito que é intuitivo e outro circuito que é racional. E na psicologia é difícil, Vitória, porque é um livro de estatística. São estatísticas psicológicas. É bem difícil de ler mesmo. Não é um livro fácil, tá? Mas a ideia principal é essa: que quando a gente tem esses dois tipos de atividades mentais, uma que é intuitiva e outra que é racional, a gente tem uma tendência a sempre dar vazão para aquilo que é intuitivo, emocional. Muito mais do que a racional. Por quê? Porque a racionalidade exige a gente quebrar estereótipo, a gente questionar, a gente pensar de novo, certo? Então, o intuitivo não. Aquilo que é emocional, aquilo que a gente acha que é certo, acredita que é certo, porque a crença é essa, certo? Então, isso é o conforto cognitivo. E isso, gente, tem tudo a ver com a psicologia apresentada pelo filme, porque uma das formas da gente compreender o outro é através de esquemas mentais, né? Então, um dos esquemas mentais é a memória, o outro é o raciocínio, o outro é a linguagem e o outro é a inteligência, certo? Então, são 4 esquemas mentais que se compõem. Então, a memória,
o raciocínio, a linguagem e a inteligência, certo? O indivíduo que é mais inteligente é aquele que tem essas 4 coisas operando, né, de forma conjunta. Então, é uma pessoa que consegue ter uma boa memória, ou seja, focalizar em diferentes coisas e guardar essas informações, construir raciocínios rápidos sobre elas, que são os esquemas mentais, ter uma boa linguagem para transmitir, e isso vai gerar, então, a inteligência. Dentro dos esquemas mentais, no raciocínio, o que a gente tem? A teoria das heurísticas. O que são heurísticas, né? São atalhos que a gente cria para pensar de maneira mais rápida, certo? E existem diferentes tipos de heurísticas, tá? Então, por exemplo, uma das heurísticas é a heurística da disponibilidade. O que a heurística da disponibilidade faz? Então, por exemplo, alguém te pergunta assim, ó, qual que é o melhor fast food? Aí você fala, McDonald's. Tipo, você nem pensou sobre as vantagens e as desvantagens, sobre o que você ganha e o que você perde. Você falou McDonald's por quê? Porque foi o primeiro que veio à sua cabeça. Certo? Então, isso é a heurística da disponibilidade. Aquilo que vier para você primeiro à tona, você fala. Nem que isso te traga prejuízos, mas você fala porque é o que veio primeiramente. Então, no raciocínio, a gente cria essas heurísticas, esses atalhos mentais, para que a gente não tenha que ficar pensando muito sobre aquilo, né? No livro, no filme, gente, essas heurísticas, elas aparecem o tempo todo. Então, ou seja, o Theodore, quase todo o tempo, ele está envolvido com a Samantha, tão envolvido que impede dele olhar para fora do celular, para fora daquela tela, né? E isso vai fazendo com que, quando ele olha para fora do celular, ele perceba coisas que talvez ele já precisasse ter percebido há muito tempo. Então, por exemplo, uma cena impactante é quando ele fala assim: você está conversando com mais pessoas além de mim? Tipo assim, não é óbvio que ela estaria conversando com mais pessoas além dele, porque ele é uma inteligência artificial? Ela é uma inteligência artificial? Então, quando ele se vê chocado, né? Ele fica assim, como assim você está conversando com mais pessoas além de mim? Né? Como assim você está envolvida com 641 pessoas a mais do que eu? Entende? Então, ele tinha entrado num estágio de letargia tão grande, né, tão emocional, tão passional, que ele não em nenhum momento parou para pensar o que ele estava vivendo. E é quando ele encontra a Catarina lá no almoço que eles fazem, que ele começa a questionar isso, né? A conflitar sobre o que essa inteligência artificial está fazendo com ele. Mas ainda assim, mesmo depois do encontro, ele dá um distanciamento da Samantha, certo? Mas depois o que ele faz? Ele tende a voltar. Porque é isso que o Daniel Kahneman está dizendo, né? A gente cria um padrão de pensamento tão confortável, né, a ponto de não querer sair dele, né, de não querer que às vezes a gente até vai para o mundo real um pouquinho, até questiona um pouquinho, mas na maior parte das vezes nós temos a tendência, né, de ficar nesse conforto cognitivo, de pensar do jeito que a maioria pensa, de agir da forma como todo mundo age. Por quê? Porque é mais fácil. Porque isso gasta menos energia, biologicamente falando, isso vai gastar menos energia do nosso cérebro. Então, ou seja, os esquemas cognitivos, eles são verdadeiros exatamente por uma questão que é biológica, né? Por uma questão que é preciso gastar energia com muitas coisas. Então, para algumas eu vou economizar, entende? E aí, sei lá, né? Me parece ser algo cada vez mais frequente. E aí, gente, eu vejo isso, por exemplo, na sala de aula, né? O ano passado, uma das apostilas de uma escola que eu trabalho trouxe um tema sobre o uso da inteligência artificial nas escolas, né? O impacto que isso teria nas escolas. E eu acho que o principal impacto é esse, né? Do conforto cognitivo, da gente se acostumar com aquilo que está pronto, aquilo que está dado e não ver problema. Então, na semana passada, eu estava aqui, cara, igual hoje, num domingo à noite, corrigindo redação, sabe? Assim, eu corrigi muitas redações na semana. E teve uma turma
eu corrigi 36 textos, mais ou menos. 22 deles foram escritos pelo chat GPT. E aí, cara, quando eu levei isso para a sala de aula, puta, né, que eu tava, porque eu tinha perdido tempo, mano, corrigindo esses textos, a, a maioria da reação dos alunos foi, tipo assim, não entendo por que ela tá tão maluca, sabe? Tipo, achando tão ruim. A maioria dos alunos ficou incomodada com o meu incômodo, entende? Porque eu questionei assim, gente, o que vocês ganham fazendo uma redação com o chat GPT? Nota. Então, se a nota que vocês querem, por que vocês não pedem direto, sabe? Então, parece que entra num estágio assim, que é o do filme, que as pessoas não veem mais problema nisso. E, cara, isso é muito problemático. Entende? Você parar de pensar por você mesmo, você parar de criar por você mesmo, você parar de se colocar em situações de desconforto. Isso me parece ser muito problemático e um problema cada vez mais futuro, porque as pessoas se tornam cada vez mais intolerantes com a diferença, mais intolerantes consigo mesmas, né? Porque você não vai se permitir sentir nenhum tipo de desconforto. E aí, quando você for colocado em desconforto, você vai brigar com o mundo, brigar com as pessoas, brigar com você mesmo, achar, achar que você é insuficiente. O Theodor tem muito disso, né? De se culpar, de achar que é insuficiente, de achar que não consegue, quando na verdade ele só não tenta, né? Ele só não tenta um pouco mais. Então, sei lá, me assusta assim o nível de passividade que a gente pode chegar com a inteligência artificial, né? Então, por exemplo, até pensando aqui no tema da Famema que eu coloquei para vocês, esse aqui, ó, do uso de inteligência artificial pelos médicos, cara, o que faz um médico pensar que o diagnóstico por uma inteligência artificial pode ser mais preciso que o diagnóstico que ele mesmo faz, sabe? Que ele mesmo que tá ali, olhando para aquilo de verdade, olhando para aquela pessoa, tocando aquela pessoa, o que faz é que ele acreditar que um computador pudesse ser mais inteligente, já que na verdade o computador só está associando uma série de informações e gerando um resultado. Quando ele está abstraindo informações. Eu acho que uma das características, o ser humano, uma não, né? A principal coisa que o ser humano consegue fazer que nenhum outro ser do mundo consegue fazer, nem uma inteligência artificial, é criar abstrações. Entende? A gente que consegue fazer isso. Então, por exemplo, tudo que a inteligência artificial devolve para nós de forma rápida, quem criou foi a gente. Então, eu já falei para vocês, eu e o João participamos de um freela em que a gente detectava coisas para lançar na inteligência artificial, depois ela detectar de forma mais rápida nos contextos, né, em que são apresentados. Então, quem criou o parâmetro foi o ser humano. Ela só faz isso de uma forma mais rápida, né, com processamento mais rápido. Só que quanto mais a gente vai se anestesiando dessa capacidade de abstração, de sentimento, de pensamento sobre as ações, mais padronizadas vão ficando mais padronizados vão ficando nossos comportamentos e mais aceptivos também. Então a gente vai, sei lá, aceitando qualquer coisa, sabe? No final, eu acho que o Theodor tira o óculos porque ele tira essa lente tecnológica, sabe? E eu acho que ele convida a Amy lá, que é a amiga. É Amy que ela chama, né? Não me lembro se é Amy agora. Mas ele convida a Amy para contemplar com ele o vazio, porque é uma solidão a dois. Mas é uma solidão acompanhada. Entende? Por mais que eles estejam ambos solitários, eles estão acompanhados. E eu acho que com a Samantha o Theodore não estava acompanhado. Ele estava mais sozinho, né? Então, a última cena do filme, ele tá sem óculos, ele tira exatamente, no meu ponto de vista, minha metáfora, né? Essa lente que não parece fazer enxergar mais, parece fazer enxergar menos. É como se eu colocasse um óculos 3D, sabe? Ele me faz enxergar uma coisa que não é real, mas que parece real. E quando eu tiro o óculos, aí sim eu volto para a realidade. Entende? Tem um estudo, né, de um psicólogo, ele é idealizador de um conceito chamado estado de flow. Gente, o nome dele é muito difícil, tá? É Mihaly, não vou saber falar o resto, tá?
E ele vai descrever o estado de flow como um estado em que as pessoas vão absorver informações, né, para gerar uma fluidez mesmo no raciocínio, no pensamento. E eu coloquei para vocês lá naquela folhinha um gráfico que mostra como que o estado de flow se organiza. Ele se organiza entre a ansiedade e o tédio, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o Theodore, a Amy, não enfrentassem deixa eu refazer, né? Se o sistema operacional não tivesse saído de linha, né? Sei lá, porque ele atingiu uma evolução muito maior do que o ser humano poderia acompanhar, mas se o sistema operacional não tivesse saído de linha, talvez eles de fato se perdessem por completo e não mais se achassem. Então é quando o sistema operacional sai de linha que eles entram num estágio de ansiedade, né? O Theodore sai correndo quando ela desconecta, não sei o que, cai no chão. É bem maluco, né? Bem doida a cena de quão desesperado ele fica. E depois, a hora que ela termina com ele, um estado de tédio absoluto. Mas é nesse estado de ansiedade, de tédio, que ele entra num estado de flow, de entender que o mundo é isso mesmo, altos e baixos, né? E que é isso que mantém ele nessa tomada de consciência. E vocês perceberam que é só aí que ele, a hora que ele entra no estado de flow, entre ansiedade e tédio, que ele consegue pedir desculpa para Catarina, né? Que ele escreve a carta para ela e consegue reconhecer os seus próprios erros, mas também os seus acertos. Então ele fala dos momentos felizes, né, que ele sente falta, mas fala de todos os erros que ele cometeu. Por quê? Porque ao entrar no estado de flow, ele vai encarar as dificuldades sem distrações. Então, sem aquelas válvulas de escape momentâneas. Não. A dor, eu ouvi isso ontem. O sofrimento é o tempero da felicidade. Bonita essa frase, né? Ela é triste, não é um pouco? Mas ela é bonita, não é? Sei lá, eu fiquei meio. Eu ouvi isso ontem. Enfim, de que o sofrimento é o tempero da felicidade. Talvez fosse sofrer que fizesse o Theodore ser feliz de novo, né? Porque a Samantha ajuda ele nesse fluxo. Ela não é de todo ruim. Ela ajuda ele, né, a enxergar um futuro para além da Catarina. Mas quando a Samantha começa a se tornar mais imponente do que ele, é aí que o negócio perde o rumo, né? Porque o ser humano precisa estar acima da máquina. A máquina nunca pode estar de igual para igual com o ser humano. O Drummond tem isso, né? Essa coisa das fases do mundo. Quando a máquina entra no estádio de equilíbrio com o homem, ela passa a assumir características que são dele. Talvez isso não seja uma coisa. Isso. Não é uma coisa boa, porque ela faz ele. A Samantha fazia ele pular as fases do luto, as fases essenciais. Ela queria, eu acho, que ele evoluísse tão rápido quanto ela. Né? Ela fala isso para ele. No final, vai me procurar. Se um dia você evoluir nesse ponto, você me procura. Então, ela evoluía de maneira rápida e a gente não evolui de maneira rápida. Apesar do mundo exigir isso de nós, né? Que a gente amadureça rápido, que a gente faça as coisas rápido, que a gente pense as coisas rápido. E como assim evoluir? Evoluir quem? Não entendi. O que eu quis dizer é, tipo assim, ó, parece que a Samantha, porque ela fala toda hora isso, né? Que ela tá evoluindo cada vez mais rápido. Então, ela tá desenvolvendo cada vez mais subjetividades. Então, ao fazer ele pular de fases, como você propõe aí, que eu acho que é uma proposta muito correta, parece que ela faz isso com ele. Que ela quer que ele evolua tão rápido quanto ela. Entende? Então, tipo assim, ela supera aí, faz outra coisa, pensa outra coisa, igual ela faz. Igual ela, enquanto inteligência artificial, está fazendo. Ela está todo momento superando novas etapas, passando por novos processos e vai lá. E ela evolui ao ponto de desaparecer, certo? E quando ela está desaparecendo, que é quando ela vai ser desconectada, né? O sistema vai sair do ar, ela fala para ele, ó, se um dia você evoluir, você me procura. Se um dia você chegar onde eu estou. Entende? Mas não vai ser possível, né? Ele chegar onde ela está.
Entendeu o que eu quis dizer com evoluir? Ou não? Não me fui clara? Sim? Então é isso. Camila, é previsível ainda? Você que falou, não foi? Que é previsível. Será que é previsível ainda ou você mudou de ideia? Então, Dai, Fala, né? do jeito que você falou, como ele reage em relação ao ambiente que está em volta dele, aí eu já não achei mais previsível, entendeu? Por causa que você fala que como é muita informação, ele nunca tá ligado em nada. Ele só. Aí eu não pensei nessa parte. Só que, por exemplo, quando você assiste o filme, você tem certeza que ele vai se apaixonar pela robô, certeza que vai dar algum BO ali, entendeu? Sim. Mas com a sua explicação não é tão previsível assim, não. Eu acho que os filmes que envolvem tecnologia, talvez eles estejam sempre nessa pegada, né? De que em algum momento vai haver um ponto crítico aí de desordem total entre o ser humano e a tecnologia. E essa desordem não é uma guerra, porque a maioria dos filmes termina em guerra, né? O robô lutando contra o ser humano, e substituindo os seres humanos e matando os seres humanos. Não é um cenário catastrófico externamente, né? É uma guerra silenciosa, talvez que a gente esteja enfrentando com as redes sociais, com a inteligência artificial. É uma guerra de nós contra nós mesmos, né? Então, eu fico pensando assim, eu fui alfabetizada e ensinada a escrever sem nenhum recurso tecnológico. E isso me possibilita saber as regras gramaticais muito mais facilmente do que um aluno de hoje. Porque eu tive que ir no livro, olhar, escrever e copiar, porque não tinha como tirar foto, porque não tinha como, eu vejo depois eu assisto uma videoaula. Não. O único momento de aprendizado era aquele, da sala, do professor, tá ligado? Daquela relação assim. Então, e até mais, depois, quando eu fui ficando adolescente, né? Tipo, para fazer pesquisa, tinha que ir no livro, tinha que ler. Eu mesmo tinha que criar as inter-relações, então não criava para mim, né? Enfim. Então, eu acho que isso me torna hoje uma pessoa menos dependente dessas redes ou até mais crítica sobre elas, porque eu consigo perceber quais são os pontos de demanda que eu tenho. E talvez uma geração que tenha só sido criada na inteligência artificial, não esteja percebendo a quantidade de conflitos internos que está ignorando, buscando só respostas rápidas e fáceis, que é o que o Theodore busca na Samantha, né? Respostas de entretenimento, de felicidade, rápidas e bastante solúveis, assim, né? Muito passageiras. E eu vejo no TikTok essa ferramenta, sabe? Tipo, gente, eu fico vendo Fico vendo não, né? Aparece para mim aquela Vanessa Lopes, do Big Brother lá, gente, ela tem a letra dela, parece uma pessoa que nunca pegou um caderno para escrever, né? É tão horrorosa a letra, é tão feia, mas por você ver que é uma não habilidade de escrita, né? É só de digitar, só de postar vídeo, só de twittar, não sei o quê. E você fala assim, cara, essa pessoa tá com um conflito interno de identidade, porque a letra é uma identidade, é uma identificação, né? Nós assinamos nosso nome com a nossa letra, entende? Então a gente está perdendo um pouco isso, do meu ponto de vista. Eu acho que essa narrativa não previsível do texto, que não necessariamente tecnologia vai gerar uma guerra só externa, ela vai gerar uma guerra interna, um conflito incapaz de ser resolvido porque ele está sempre sendo substituído por novas demandas, né? Por novas operações aí, a tecnologia nos envolve muito rapidamente porque ela se desenvolve muito rápido, né? Eu me fiz clara, gente, eu não acho que deu uma viajada agora, mas entendeu, Camila? Um outro ponto? Não sei se você Entendi concorda, mas sim, Dai. sim, concorda ou discorda? Concordo. Dai, em Fala. relação a esse cenário distópico das tecnologias, poderia se usar, tipo, esse conflito interno e externo também com a Matrix, por exemplo, o filme? Sim, com Uhum. certeza.
O Matrix, ele vai construir esse cenário distópico pensando até como Her numa realidade possível, né? Então, de conflitos que são internos e externos que precisam, de alguma maneira, serem resolvidos e igualados. Mas acho que nunca, né, o mundo externo e o mundo interno vão se igualar, exatamente porque a gente se transforma internamente, aí transforma o mundo externo. Então, primeiro tem uma mudança em nós, depois naquilo que está fora de nós, né? Não o contrário. Eu não acho que o mundo muda primeiro, as pessoas mudam depois. Acho que é as pessoas que mudam o mundo. Então, vem do interno para o externo. E eu acho que o Matrix revela isso, né? Essa tentativa de mudança, só que muitas vezes é uma mudança que é calada, né? Que é silenciada, que tem a questão das pílulas, né? Não é chama Soma no Matrix? Não vou lembrar. Que é a pílula Soma, não é? Que chama o quê? Chama Soma a pílula, não chama no Matrix? Ah, eu não sei, só sei que é a vermelha. A pílulazinha vermelha. Eu acho que chama Soma, não vou lembrar agora de cabeça. Mas, enfim, eu acho que essa construção distópica, ela é real. Acho que tem tudo a ver com o cenário do Matrix. Tá bom, Dai. Obrigada. Gente, depois eu deixei lá para vocês 2 parágrafos, não, 3 eu fiz, certo? Um com o tema da FAMEMA do ano passado, uma introdução, outra com o tema do Einstein, um desenvolvimento, e outra com um tema que eu criei aí, né, que poderia se encaixar num futuro tema Enem de 2024, certo? Então, eu acho que está bem clara lá a colocação do repertório. E aí, o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Vocês gostaram das análises? Consegui trazer coisas diferentes para vocês pensarem? Sim ou não? Fez sentido? Não fez sentido? Deu para pensar coisas diferentes? Massa. Depois eu vou mandar, então, essa aula de vídeo lá no. Da hora. Vou mandar essa aula de vídeo lá no grupo para quando vocês quiserem repensar, rever, questionar, tá? Quem não entendeu os parágrafos depois pode me perguntar, sem problema nenhum, beleza? E, gente, é isso. Pensar que a gente precisa abrir o nosso leque de interpretações. Então, assim, o filme fala de inteligência artificial, mas ele também fala, por exemplo, da contraposição entre os tempos, né? O contemporâneo e o moderno, ele fala das relações subjetivas, ele fala da solidão, ele fala da depressão. Então, a gente pode adaptar o repertório do jeito que a gente quiser, né? Então, poderia, por exemplo, caber naquele tema do Enem, que foram os estigmas das doenças mentais, do filme? Poderia, que você poderia dizer assim, que em determinados momentos as pessoas têm conflito com elas mesmas, como o Theodore tem. E aí tentam saciar com outras coisas, mas às vezes a gente só tenta saciar por conta de um estigma, de um preconceito, de tentar ser igual a todo mundo. Então, abra um leque, né? Alguém usou essa expressão aí, ó. Abra um leque de possibilidades de pensar o filme. Não cabe só em temas de tecnologia, mas em vários temas. Fechado? Um beijo, bom domingo para vocês e até o próximo filme que eu já vou colocar lá no grupo agora.